Nós temos as eleições majoritárias, que são para presidente da República, governador e prefeitos, e também para senador. E temos as eleições proporcionais, que são para deputados federais, estaduais e vereadores. No caso da eleição proporcional, não basta que o candidato seja o mais votado. Ele tem que estar num partido que a reunião dos votos recebidos por aquele partido, mas por todos os candidatos, atinja o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é um cálculo que nós fazemos para a distribuição das vagas. Então, nós pegamos o comparecimento, tiramos os votos brancos, os nulos, aí nós temos os votos válidos. Aí, esses votos válidos são divididos pelos números de lugares a preencher, tanto na Câmara Federal como nas Assembleias Legislativas. Aí você tem um quociente eleitoral. Então, cada partido, para fazer pelo menos uma vaga, tem que atingir o quociente eleitoral. Muitas vezes, os partidos têm aqueles puxadores de votos, aquelas pessoas que têm um grande conhecimento do público, eles acabam levando bastante votos para esses partidos. Então, eles, além de eleger aquele candidato, eles conseguem eleger vários candidatos na carona daquele, que foi o chamariz do partido. Para a justiça eleitoral não há diferença alguma, porque tanto o voto branco como o voto nulo, ele é descartado dos nossos cálculos, eles são desprezados. Então nós tiramos os votos brancos e os nulos para fazer a contagem, para distribuir a votação entre os candidatos. Então não há diferença alguma. Agora, o nulo na urna eletrônica, ele é um erro, é quando o eleitor digita um número que não corresponda a nenhum partido ou candidato. E o branco, basta que ele aperte a tecla branco e em seguida ele confirme o voto, ele está votando em branco. Até 1997, o voto branco era considerado para o cálculo do quociente eleitoral. Então, na hora de subtrair os votos do comparecimento, nós tirávamos só os nulos, os brancos entravam nesse cálculo. Mas isso foi só até 96. A partir de 97, vigorou uma nova lei que manda subtrair tanto os brancos como os nulos. Então, o eleitor que vota branco ou vota nulo, o voto dele não é aproveitado, ele está desprezando a votação. Uma eleição é cancelada quando um candidato que teve mais de 50% de votos, ele tem o registro dele cassado ou o diploma cassado, ou ele cometeu alguma irregularidade, ele tem o julgamento pela Justiça Eleitoral e aquele registro dele é cassado. Aí nós anulamos aquela eleição. Tá? Então, só questões jurídicas hoje em dia têm levado à anulação de eleições. Tá? Não há nenhuma experiência da Justiça Eleitoral em uma eleição que mais de 50% dos eleitores tenham votado nulo e tenha sido cancelada, porque esses votos não são considerados, então são computados apenas aqueles votos que sobraram. O voto ele é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos, é opcional para os analfabetos, para os jovens de 16 a 18 anos e também para aqueles que têm mais de 70 anos. Nesses casos, quando o voto é facultativo, as pessoas que não votarem também não precisam justificar, porque o próprio sistema já identifica que esse voto é facultativo. Agora, para quem tem de 18 a 70 anos, tanto a inscrição como o voto são obrigatórios. Quando a pessoa não vota, ela tem que procurar a Justiça Eleitoral, os cartórios eleitorais, até 60 dias após a eleição, para solicitar a justificativa. Lembrando que o juiz só vai aceitar uma justificativa que se for um motivo muito sério, porque o voto é obrigatório, então não é qualquer motivo que pode impedir o eleitor de votar. Caso o juiz não aceite, ele terá que pagar uma multa referente a cada turno que ele deixou de votar. Essa justificativa dos 60 dias é para aqueles eleitores que estão dentro da cidade onde votam. Aqueles eleitores que estão fora da cidade, eles têm a possibilidade de justificar no próprio dia da eleição, porque estar fora da cidade já é um motivo justo para ele não ter votado. O voto é obrigatório, então quando a pessoa não vota, ela tem uma série de impedimentos na vida burocrática dela. Por exemplo, quando ela vai tirar um passaporte, obter empréstimos em caixas econômicas federais ou estaduais, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino. Então, nesses momentos, é exigida a quitação eleitoral. Então, se a pessoa está irregular, ela acaba tendo que procurar a Justiça Eleitoral naquele momento para regularizar a situação dela. O voto nulo é um desabafo.
é uma manifestação individual, mas que não surte efeito nenhum, porque esse voto vai ser subtraído. Então eu fico contente, eu sou contra tudo que está aí, eu vou votar nulo, eu vou votar branco porque nada me interessa. No entanto, quando você vota, você não está pensando individualmente, você está pensando no coletivo. Porque você está pensando na sociedade, você está pensando no país, você está pensando, às vezes você está pensando em outras pessoas que precisam de mais coisas. E o fato de você votar nulo ou branco, você está desperdiçando seu voto e está contribuindo para que os candidatos precisem de menos votos para se eleger, porque o seu não é contabilizado. Tá? Então eu acho que respeito, nós estamos numa democracia, as pessoas votam como elas quiserem. No entanto, esse tipo de voto ele não contribui em nada para o aperfeiçoamento da nossa democracia.